Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje conhecer o sistema sensorial. Mas antes, vamos para os avisos, né? A primeira questão é em relação a como assistir às nossas aulas, né? Primeira coisa aí é a questão da TV. Muitos de vocês, eu acredito, que estão assistindo, né, pela TV. Então, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Agora, é bem interessante, pessoal, estar na nossa aula participando. E é através do aplicativo que vocês vão poder fazer isso. No aplicativo, vocês vão precisar de a data de aniversário de vocês e o número da matrícula, que vocês pegam lá na escola. E aí, né, agora vamos colocar aí a questão dos QR Codes. Vocês vão apontar o celular de vocês para esses QR Codes, né? E aí vocês vão poder baixar o aplicativo e participar da nossa aula, nesse momento ao vivo. Como assim, professora? Fazendo perguntas, dizendo o nome da escola, respondendo questionamento. É bem interessante. Mas, além da TV e do aplicativo, vocês poderão ver essa nossa aula depois. Quer rever, quer indicar para um amigo, não é? Não só essa aula, como todas as aulas, vocês conseguem ver através do YouTube. Lá no YouTube tem uma playlist maravilhosa com todos os assuntos. E vocês vão poder pausar, voltar, assistir a aula do jeito que vocês mais gostam, né? Sem esquecer que também lá no YouTube vocês têm como colocar no chat lá, olha, algumas informações, dizendo o nome de vocês que estão assistindo, respondendo, fazendo perguntas, dando informações. E se estão gostando, dá um likezinho lá para incentivar, né, a nossa aula. E para a nossa aula, gente, ficar bem mais interativa, nós contamos, né, com a língua brasileira de sinais. Então, através de todos esses movimentos, né, a nossa querida aí, ó, Midian, está aí se esforçando para levar para vocês a nossa aula. Então, estamos juntos aí e vamos agora, né, ver a questão do agosto, né? Estamos aqui, olha, no agosto, e o agosto agora é o agosto amarelo. A questão aí de trazer para a gente, né, essa questão, desculpa, o agosto laranja. O agosto laranja, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, nós estamos na semana, né, que é uma semana de conscientização, é uma semana de alerta, que tem como objetivo, gente, promover, né, essa atenção que devíamos ter em relação à inclusão e também em relação ao combate ao preconceito. Então, é por isso que foi criada essa semana. Sabemos que isso tem que continuar na nossa vida, no nosso dia a dia, independente dessa semana. E o nosso grande convite aqui é alertar as pessoas ainda que não estão com um olhar, né, o olhar devido, o olhar cuidadoso em relação às pessoas com deficiência. Eu vou chamar a professora Cláudia, ela vai dar as boas-vindas e vai falar um pouquinho também desse agosto laranja. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, eu vou alertar um pouquinho a vocês que essa lei é a Lei 13.585 de 2017, 26 de dezembro de 2017. Essa lei ela foi sancionada, não é, pelo presidente da época, justamente para promover ações de inclusão, criar políticas públicas para atender essas pessoas. E esse ano, professora, o tema é superar barreiras para garantir a inclusão. Então, um empenho nessa luta, não é? Luta pela eliminar essas barreiras, esse preconceito que fica quase intransponível, dificultando essas pessoas a serem atingidas e estarem no seu local, no local que eles quiserem. Então, vamos acabar, gente, esse preconceito, essa discriminação. Então, isso aí é uma campanha que envolve todas as pessoas e os órgãos públicos, principalmente, para que eles possam alertar. Eles criaram para também dar um alerta a todas as pessoas sobre essa campanha aí. Pois é, professora Cláudia. Então, vamos, né, propagar essa mensagem, né? A mensagem de inclusão e a mensagem a não preconceito. Mas vamos lá, que tem muito a ver hoje com a questão aí, né? Que muitas vezes a gente vai dizer, ah, professora, e o que é uma pessoa com deficiência? A gente vai ver agora, que eu vou explorar um pouquinho com vocês, umas imagens, e a gente vai dizer, eu não consegui ver isso, né? E aí eu estou mostrando aí a vocês, eu estou trazendo 3 imagens, 3 pequenos vídeos para a gente parar um pouquinho, para a gente ver o que é que a gente pode mobilizar,
né, para entender, para conseguir perceber o que é que está acontecendo nessas 3 imagens. Cada uma delas representa algo para a gente, né? A questão aí do sabor, a questão aí do cheiro, das cores, né? Do aroma, da temperatura. Veja que interessante. Agora tem mais outra. Observe essa imagem agora. E aí, pessoal? Em relação a essa imagem, a gente está mostrando aí uma imagem que, na maioria das vezes, ela vem seguida de som. E ela agora não está, não é? Apenas aí aquela questão, parece uma tela de TV, não é? Com defeito, fazendo todo esse movimento na tela, mas está faltando aí o som. Então, veja que interessante, né? A primeira coisa que quando a gente vê essa imagem, esse pequeno vídeo, a gente fica esperando, vai ter aquele ruído característico de uma TV, não é? Uma tela com problema. Agora vamos ver esse aqui. Será que vocês já se depararam com uma cena assim? Percebam. E aí? Confere, cheira. E aí, será que isso está legal? Foi preciso várias vezes. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Às vezes, né, o nosso sapato, ele está com um odor desagradável. A gente, para perceber, será que a gente está como essa senhora aí, provando várias vezes e tentando várias vezes aproximar? Só depois é que ela confere, não está legal esse cheiro. Mas as pessoas que estão na nossa volta conseguem perceber. E aí a gente começa a ver alguns cuidados que nós devemos ter com a nossa higiene. Não só do sapato, mas do corpo, né? Após uma aula de educação física, após vir correndo para a escola, para não se atrasar. E aí quando a gente chega suado. E daqui a pouco tem alguém dizendo, tem alguém com mau cheiro aqui, professor. O que está acontecendo? E aí às vezes a gente nem percebe, né? Porque aquilo está tão pertinho da gente, é preciso a gente parar um pouquinho para observar. Então aí vai algum conselho, né? Que eu estou dando aí a vocês em relação à higiene, não só do sapato, mas higiene da roupa, higiene do corpo, né? Higiene com tudo. A higiene, não é? Na boca, na questão aí de escovar bem os dentes, ter um bom hálito. Então, vale a pena a gente parar para pensar. E esse agora? Acredito que alguns, só pelo barulhinho, já dava para saber o que era, né? E aí o barulhinho, vem o barulho, vem o cheiro, vem o sabor, vem também a gente perceber que já concluiu que todos os grãozinhos já estouraram. Então vejam quantas coisas a gente conseguiu perceber utilizando o nosso corpo. Mas o que é isso de fato? Vamos ver agora mais um. E essa criança? Olha o vento batendo no cabelo, no rosto. Ela está atenta a alguma coisa. Será que ela está enxergando? Ou será que ela está apenas apreciando esse vento, essa brisa maravilhosa? É algo também para a gente questionar, né? Ela está com os olhinhos aí parados, observando alguma coisa, ou apenas, né, como eu disse, está apenas apreciando essa brisa, né? Esse ventinho maravilhoso batendo no rosto, no cabelo. Então, gente, olha o que nós temos para a aula de hoje, sistema sensorial. E aí, depois de ver todas essas imagens, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito. Agora, para a gente perceber o conceito, eu vou convidar vocês para ler comigo. Vamos ler? Vamos lá, gente? Aí, olha, sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotado de células especiais chamadas de receptores. Então, a gente está vendo que o sistema sensorial, ele tem um conjunto de órgãos. E esses órgãos têm células, pequenas partes, e essas partes, elas são responsáveis, né, em perceber alguma coisa, e eles são chamados de receptores. E a gente vai ver agora o que são receptores. Veja que agora é uma cadeia de informações, e de informações com texto, que vale a pena ler comigo, gente. Então, vamos lá? Vamos para mais uma leitura? Os receptores são estruturas especializadas em captar e interpretar os estímulos do ambiente e do interior do corpo. Vejam aí que eu estou trazendo uma informação agora sobre receptores. A gente viu primeiro sistema sensorial,
que apresenta um conjunto, né? E esse conjunto tem células especiais que são capazes de perceber o que está à nossa volta. E ela conta aí com os receptores. E os receptores são estruturas especializadas que captam e interpretam os estímulos do ambiente e do interior do corpo. Então, tudo que acontece fora do nosso corpo ou dentro do nosso corpo, a gente conta aí com um conjunto de receptores. E esses receptores têm classificação. Se tem do meio externo e do meio interno, a gente vai ver que existem receptores aí diferentes. E aí nós temos os externoreceptores e os internoreceptores. Aí a gente vai contar com um grupo que vai ficar atento, né? Um grupo de células atentas a ver o que é que está acontecendo à nossa volta. Ao mesmo tempo que eu tenho um outro conjunto que vai agora perceber o que está acontecendo dentro do nosso corpo. E agora nós vamos ver os externos receptores. Eles são classificados em 4 tipos: o mecanorreceptores, o fotorreceptores, o quimiorreceptores e o termorreceptores. E agora, pessoal, eu vou mostrar a vocês de um por um para a gente poder fazer a relação. O que é que ele faz e em que parte do nosso corpo a gente encontra. Primeiro, a gente está aí diante do mecanorreceptores. E aí eu estou colocando uma representação da nossa pele. Então, ela consegue captar, né, toda essa questão aí de toque, de movimento, né, em relação aí ao nosso corpo. Depois nós temos os fotorreceptores. E aí, quem é responsável é a nossa visão. É os nossos olhos, que lá onde vão ter os receptores que vão captar o que está à nossa volta. Agora vem um bem interessante: quimiorreceptores. Os quimiorreceptores é um conjunto. É um conjunto que estão bem próximo do outro, nariz e boca. À medida que a gente sente o cheirinho, né, de algumas coisas, principalmente no que diz respeito a alimento, que a gente prova e a gente começa a ir fazer esse jogo. Ah, é mais cheiroso do que saboroso, é mais saboroso do que cheiroso. Ah, o prato está muito bonito, então eu também utilizei a questão aí da visão. Porém, os quimiorreceptores é a questão aí dos nossos olhos e aí a nossa boca, com a nossa língua, fazendo aí, né, toda essa questão dessa investigação do que a gente está ingerindo, do que a gente está colocando na boca. E o outro é o termorreceptor, que também vai estar na pele, mas é um outro conjunto. Não é o mesmo do mecanorreceptor. Por quê? Porque esse aí, ele vai estar ligado à temperatura. E aí a questão do frio, do quente. Por isso que esse termo, termorreceptor. O que é que nós temos mais? Nós vimos agora a questão externa. Vamos ver agora os internos. É a questão aí dos internoreceptores. E aí no internoreceptor nós temos 2 tipos: o próprio receptor e o internoreceptores. O que é que eles fazem? Vejam pelas imagens. Eles são responsáveis na questão de perceber a temperatura interna, os ácidos, né? A questão de alguma coisa que a gente come lá no estômago, ele tem a capacidade também de mostrar a questão de uma azia, de um mal-estar. A questão da pressão, né? A questão aí da pressão do nosso corpo, no que diz respeito aos batimentos cardíacos. Também a questão dos movimentos dos músculos. Vejam que muitas vezes os músculos da gente, ele também tem, mesmo ele sendo, né? Eu tenho controle sobre ele obedece à minha vontade, mas existem alguns músculos que fazem algum tipo de reação. E outra coisa bem interessante que esses internoreceptores fazem é saber a composição do nosso sangue, é saber o que é que tem no nosso sangue, além das células. Então, ele consegue também ver a questão desse pH do nosso sangue. Então, vejam que interessante que nós vimos agora os externoreceptores e os internoreceptores. Agora a gente vai ver que, além de tudo isso, ainda existe outra sensibilidade. São as terminações de dor e as percepções intensas. Veja que interessante. Além de tudo isso que a gente viu, da questão dos olhos, a questão da boca, a questão do nariz, a questão da pele, a gente também tem lá na parte interna a questão de terminações de dor, que também pode acontecer na parte externa. Outra coisa dessas outras sensibilidades é a percepção intensa, a questão aí do equilíbrio. O nosso equilíbrio, para a gente ficar de pé, ou a gente quiser se apoiar num pé só, como aí, né, a pessoa que está tentando fazer aí yoga, mostrar para a gente aí um passo de yoga. Então, ela vai precisar de uma grande, né, concentração
exercício, mas graças a esses internos, esses receptores de ação intensa. O que é que nós temos mais? Tudo isso que nós estamos estudando tem a ver com um conjunto de etapas que nós vamos passando, que são os níveis de organização do corpo humano. Nós chegamos agora para estudar, né, os sentidos. Nós já estudamos questão de célula, nós já vimos tecidos e agora nós estamos estudando os órgãos juntamente com os sistemas. Então, a gente não está estudando separadamente, vamos estudar agora esses dois juntos. E é bem interessante, porque à medida que a gente está estudando o corpo humano, a gente está concluindo as etapas do nível de organização. Eu trouxe para vocês verem que nós estamos numa sequência, né? Então, vamos lá. Mas falar do sistema sensorial, que é bem interessante, a gente vê que esse sistema sensorial, ele é composto pelos órgãos dos sentidos. E esses órgãos dos sentidos estão classificados aqui, ó. A visão, a audição, o paladar, a gustação, o olfato e o tato. Esse conjunto aí, nós vamos estudar na nossa próxima aula, mas hoje a gente já vai ver alguma coisa em relação a eles. Mas eles são muito importantes e a gente vai ver que não só a gente vai estudar a anatomia de cada um deles, mas também como é que a gente faz para se prevenir e até mesmo as principais doenças. Então, isso aí vai fazer parte do nosso conjunto, né, de aulas no decorrer dos dias que estão para chegar. Mas os órgãos dos sentidos, eles estão aí, olha. Veja o que eu trouxe para vocês. Vamos ler comigo? Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber tudo que está à nossa volta. E, de acordo com as sensações, decide o que lhe garante a sobrevivência e a sua relação com o ambiente. Então, os órgãos dos sentidos, que a gente acabou de ver através aí do sistema sensorial, ele tem essa função, ele tem que perceber tudo que está em volta da gente, ele tem que, vamos dizer, responder a essa percepção, mas tudo isso é para garantir a sobrevivência da gente. É para a gente poder se dar bem e se relacionar bem com o meio em que a gente vive, que é o meio ambiente. Então, o ambiente onde eu vivo, eu tenho que conhecer, e quem vai me dar esse conhecimento são os órgãos de sentido. São através dessas sensações que eu vou perceber se eu estou perto de alguma coisa que é perigosa, se eu estou distante, algo aquecido, algo frio. Sair de um lugar porque, aqui está muito quente, não é? Vocês, quando estão em casa fazendo atividade, vai fazer atividade lá na mesa da cozinha ou lá na cozinha. E aí diz, aqui não dá não tem como eu me concentrar, eu vou sair para outro local. Então, essa escolha que vocês estão fazendo é graças ao que vocês perceberam no meio. No meio é aquele ambiente que você está. E você vai procurar um local onde você se sinta bem, onde você possa se concentrar. Na questão do estudo é muito importante. O que é que nós vamos ter mais? Então, eu coloquei aí, né, agora, que esse meio interno e esse meio externo, ele é muito importante na questão aí dessa percepção. Olha mais um textinho aí para a gente ler. Vamos lá? O meio interno e o externo proporcionam uma grande variedade de sensações, que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos dos sentidos. Ô, professor, e você não disse que a gente estava estudando, não era o sistema sensorial? Apresentou que o sistema sensorial ele é composto dos órgãos dos sentidos e agora está trazendo o sistema nervoso? Pois é, gente, porque aí, olha, esses órgãos do sentido, eles apenas vão captar a informação. Quem vai codificar, quem vai interpretar é o nosso sistema nervoso. Não é interessante que o nosso corpo ele está, olha, integrado, um sistema favorecendo ao outro o bom funcionamento. E aí, para a gente poder entender, vamos ver o que eu vou trazer agora para vocês. Estou trazendo aí, olha, a questão do sistema sensorial. E esse sistema sensorial, agora que eu já sei o conceito, né? Que eu sei que ele é formado por células, eu sei que essas células, elas são muito importantes em relação aí a esse meio, né? Agora eu estou vendo que esse sistema, ele dispõe de um conjunto de estrutura, cuja função é permitir que o sistema nervoso tome conhecimento do que acontece dentro e fora do nosso organismo. Então, o que é que eu estou colocando aí para vocês? Eu estou trazendo agora uma outra informação a respeito do sistema sensorial.
E aí vem a explicação da chegada do sistema nervoso. Por quê? Enquanto os órgãos dos sentidos vão captar essas informações, enquanto os órgãos dos sentidos têm a capacidade de trazer do meio externo para o interno o que está acontecendo lá fora, eu preciso que o sistema nervoso codifique, interprete, traga essa informação, não é? E que possa dar resposta. Nós vamos ver que no nosso dia a dia, através do estudo do sistema nervoso, que nós vamos ter daqui a algumas semanas, que algumas coisas a gente faz de imediato. Como assim, professora? Imagina quando a gente vai pegar alguma coisa quente, a gente solta rapidamente no primeiro contato. Isso é uma defesa. Nem chegou no nosso sistema nervoso e imediatamente, no nosso sistema nervoso central, né? Imediatamente, quem percebeu as primeiras sensações já dá logo a resposta. Solta isso aí. Outra coisa também, que eu acredito que não acontece na sala de vocês, acontece em outras escolas, né? Não nas nossas, é aquela brincadeirinha de apontar o lápis e o colega está lá atento na aula e o que vem atrás vai e aponta rapidamente o lápis no braço. E a pessoa primeiro puxa o braço para depois olhar e descobrir, conferir o que é. Então, nessa questão aí, foi algo imediato, que nós também vamos estudar aí no sistema nervoso. Porém, os órgãos dos sentidos, ele está trazendo informações precisas, seguras, para o nosso sistema nervoso codificar, interpretar e dar uma resposta. Como essa que eu disse a vocês, de mudar de lugar, né? E aí também, volta àquela cena, não é? Que a pessoa estava observando o sapato, né? Tentando investigar ali como é que estava aquele cheirinho. É o que a gente também vai dizer em relação o cheiro desagradável, né? Então, o banho, o asseio é muito importante para a gente poder não só dizer que a gente está bem conosco mesmo, mas a gente está proporcionando um odor desagradável, um cheiro agradável para a nossa sala de aula também. E aí vem mais uma dica, né? O que é que a professora vai falar ainda a respeito de mau cheiro? É pedir licença à professora e né, a questão aí das flatulências, vai lá fora, gente. É muito desagradável, a gente tem que aguentar, né? Aquele odor que nem é nosso e a gente vai ter que suportar. Então, vamos aí também, os nossos órgãos dos sentidos vão captar e aí chega o desconforto de estar apontando um ou outro. E agora, o que é que eu tenho para vocês? Observem todas essas imagens. Vejam aí. Todas essas cenas aí, elas são promovidas por alguma coisa. E eu estou chamando aí de estímulo. Foi o medo, foi uma notícia alegre, foi uma notícia triste, não é? Foi a questão aí, a sensação lá no cinema com pipoca, a questão aí do medo, né? Da questão do fogo, a dor, a adrenalina, né? E também a questão aí de um alimento estragado que aí está colocando para fora. Então, diante dessas cenas aí, eu estou propondo aqui a vocês uma atividade. Pesquise e anote no seu caderno o que são estímulos. Na próxima aula, nós vamos começar discutindo essa questão aí, o que são estímulos. Estímulos esses que proporcionaram essas cenas aí. Eu vou chamar a professora Cláudia agora, para ela se despedir e volto também para me despedir de vocês, ok? Bem, pessoal, agradecemos a presença de vocês. Sabino aqui, como sempre, professora, dizendo os sentidos, né, os 5 sentidos. Então, ele achou a aula bem interessante, professora. Então, aguardamos todos vocês na próxima aula. Pois é, professora Cláudia, eu volto aqui a essa tela, né, que tem aí várias sensações, várias cenas, e cada cena tem um estímulo diferente. E lembrando a vocês que a tarefa é pesquisar o que são estímulos. Eu gostaria que vocês anotassem, porque a gente vai começar a próxima aula falando nisso, a respeito dessas sensações, né, que fazem com que o nosso dia a dia aconteça. Então, a tarefa aí é a proposta. Aguardamos vocês na próxima aula, né? Obrigada a todos aí que estão participando da nossa aula e também para quem está contribuindo, né? Midian aí se esforçando para levar para vocês, pessoal, a nossa aula do jeitinho que a gente preparou, né? A equipe técnica também. Então, eu estou me despedindo de vocês, dizendo a vocês que a atividade é importante para a gente poder fazer uma boa discussão. Agradecendo a Sabino e dizendo a Sabino, você está me devendo
eu pedi a você que convidasse colegas e dissesse quem foi que você convidou e quem está aqui conosco, tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula e a aula de hoje foi sobre sistema sensorial.